Descrição dos dados, da nossa avaliação de impacto, resultados do mercado de trabalho. Aqui é a pergunta se a pessoa estava trabalhando ou não, tá? A gente tem alguns resultados, então, na amostra de cross-section, tá? Então eu tenho aqui esse resultado aqui, que a gente está chamando aqui de amostra completa, então que eu não tenho, é uma regressão, não tem pareamento, não tem nada, tá? Então tudo que está achuradinho é que tem um efeito significativo em termos de probabilidade da pessoa estar trabalhando. Você vê que é bastante grande aqui, se eu comparar Recife e Rio dá quase 40 pontos percentuais, São Paulo 13, na média 29 pontos percentuais. Então, se você olhar só na regressão de cross-section, um efeito bastante grande. Se você vai na amostra de cross-section com pareamento, né, e faz simplesmente a diferença simples do pareamento mesmo, você vê que não muda muito em termos de magnitude, são bem semelhantes. E se eu faço aquela outra estratégia da regressão na amostra pareada, também não tem grande diferença. Ou seja, não parece que é o método aqui que está dando alguma diferença de resultado, tá? Nesse caso especificamente. Aí na longitudinal, lembra que tem os dois controles, né? Um naquele que eu só pego aqueles jovens que já estavam trabalhando. Então, estou tornando o grupo de controle um pouco mais parecido, porque eu estou olhando. O cara já trabalhava. Então, condicional que ele já está trabalhando, nota que os efeitos, em geral, vão todos diminuir, né? Que cai de 30, se eu olhar, por exemplo, aqui de, 37 para 24, 35 para 28, aqui some o efeito, né? Era de 17, cai para 0. E, no geral, cai o efeito como era de se esperar, né? Porque você está condicionando, você está tornando o grupo de controle um pouco mais parecido nessa dimensão de trabalho, tá? Quando você controla na renda, não dá muita diferença do resultado inicial, tá? Então, aparentemente, os resultados em geral indicam que haveria algum efeito em termos de trabalho. O que você pode argumentar é que talvez essa magnitude aqui esteja viesada para cima, por quê? Por causa de mecanismos, por exemplo, de seleção do próprio camp. Eu pego o aluno que tem um bom desempenho, porque eu não consigo colocar nota de Saeb, nada dessas coisas aqui. Então esse cara, sei lá, pode ter uma chance maior de já estar trabalhando, de estar empregado, tá? Por exemplo. Então, essa especificação você estava dando tudo junto? Você estava fazendo uma regressão com o controle de Recife, uma regressão com o controle de Rio? Tudo separado. Cada célula é uma regressão. Aqui é Guarujá contra Recife, aqui é Guarujá contra Rio, aqui é Guarujá contra São Paulo. E aqui é Guarujá contra todo mundo junto. Entendeu? Ok? Então aqui é o resultado de probabilidade da pessoa estar trabalhando, né? Ocupado. Oi? Claro. A hipótese que você fez que a seleção é feita em observáveis não é muito forte, não? É bem forte. Mas é o que eu falei. É importante a gente deixar claro, tanto para a gente como para a instituição que está sendo avaliada, entendeu? Está bem claro para eles que pode ser que boa parte desse resultado não seja efeito de verdade do curso de qualificação, pelas limitações que a gente tem de dados, etc. Digamos, estaria superestimando, né, o efeito. Provavelmente. O que a gente especula, porque só dá para especular, mas pelo próprio mecanismo de seleção deles, pode estar induzindo a resultados dessa natureza, né, de estar superestimando um pouco os impactos, né. Porque na PME eu estou pegando um cara selecionado aleatoriamente da população, né, aqui eu estou pegando um cara que eles selecionaram por alguns critérios ali, inclusive de nota, né, que já pega alguma coisa mais de cognição que pode afetar a chance de ingresso no mercado de trabalho com 20 anos, né, 18 a 20 anos. Quando você faz a longitudinal ali, você não faz pareamento também nesse caso? Para pessoas mais parecidas dentro desse corte já? Aqui, vocês lembram, acho que a gente fez também, acho que a gente fez o pareamento, eu não lembro agora de cabeça, cara, todas, mas acho que a gente também, deixa eu lembrar, acho que a gente fez o pareamento e depois, acho que a gente fez o pareamento na renda. Deixa eu voltar aqui para lembrar, peraí. Essa aqui já é a mais antiga, então é que a memória está mais... para lembrar de todos os detalhinhos, peraí. Ah, não, foi só na regressão, ó. Essa aqui não teve... Não, a gente não fez pareamento mesmo. Foi só a regressão, tá vendo? O pareamento foi só na de cross-section.
Mas assim, sinceramente, aqui, a gente pode até fazer, cara, mas... Porque isso aqui, tá vendo? Ó, muito... Ó. Então, provavelmente manteria, mas poderia fazer. Tá? Teria um ponto aí pra aprimorar. Oi. Só por curiosidade, Claro. quanto caiu a sua amostra quando você juntava? Ai, cara. Vou ficar te devendo também essa pergunta, não vou lembrar de cabeça, mas cai bastante, cara. Ficava bem pequeno. Aqui quando fazia esse corte aqui, né? Daqui pra cá, né? A interação, né? Fazer É. interação. Interage caía muito, cara. Primeiro que a gente já pegando um salário mínimo que já era meio, né? Enfim. Aqui pra quem estava ocupado e carteira de trabalho, você vê que os resultados já são mais... Depende muito mais do grupo que eu estou olhando, né? Então, em São Paulo não tem efeito nenhum. Rio ainda tem um efeito que não depende muito do grupo, ó. É meio consistente na abordagem aqui, mas em Recife já começa a variar. Por quê? Também tem aqui um efeito de tamanho de amostra, né? Porque eu estou pegando dado que o cara está ocupado, quantos tem carteira de trabalho. Então, a amostra nessa regressão é menor ainda. Então, a variância também começa a aumentar, né? Das estimativas mais ainda. Então, assim, se você olhasse esse resultado e você fosse falar lá no Pescar, e aí, tem efeito sobre formalização? O que vocês responderiam? Porque é isso que acontece na prática, né? Em geral, muitas vezes acontece isso, né? Você tem um negócio meio... um tabuleiro de xadrez, né? Aí você vai falar, cara, tem efeito, não tem? O que vocês falariam? O amarelo é uma significância 10%. O azulzinho é 5%. E o branco não significa. E o branco é não significativo. Oi? Aí é carteira de Posso trabalho contra sem carteira de trabalho ou contra a própria? Aqui é só quem está ocupado. É só quem registro formal contra quem não tem conta própria aqui. Conta própria está fora, tá? É empregado, desculpa. Dado que eu sou empregado, tem carteira contra não tem carteira. Tá bom? Mas isso é tipo um probate? Eu estou falando com a probabilidade do cara estar registrado? O outro era do emprego, né? Mesma coisa. A chance de registro assim. Como que a gente interpreta? Olha, você vai dar limites para os caras. Então, olha, a evidência não é muito conclusiva de que tem efeito. Se tiver um efeito, pode ser no máximo de até 30 pontos percentuais, mas tem que olhar com muito cuidado esse resultado. Tem que ter uma coisa desse tipo, entendeu? O efeito depende muito do grupo, né? Se você fizer São Paulo, que é a cidade mais próxima, não vai ter efeito nenhum. Então a gente fica menos confiante nesse resultado do que, por exemplo, no de empregabilidade. Deixa eu passar o próximo. Salário, ó, aqui é um pouco mais tranquilo, né? Porque salário não aparece em nenhum lugar, exceto em Recife, tá? Uma coisa que a gente não fez, agora é engraçado, a gente vai fazendo depois que a gente vai tendo ideia, né? Porque eu acho que aqui no controle, aqui, eu não lembro da gente ter controlado pelo salário que ele recebia. A gente poderia ter olhado pelo salário que ele estava recebendo anteriormente, pelo menos nesse grupo, né? Que eu tinha informação de trabalho dele, né? Para saber qual é o meu salário hoje condicional no meu salário um ano atrás. Né? Mas aqui não deu muita diferença. Então, o salário não tem muito efeito. Jornada também, efeito é meio dúbio. Aparentemente, uma jornada um pouco menor comparativamente de São Paulo, em outros casos não tem muita diferença. E... Oi? Não, porque eu falei em relação a São Paulo, a jornada de São Paulo. É. Naturalmente. Maior, né? E de escolaridade, de frequência à escola não tem nada, né? Não tem nenhuma diferença de frequência à escola. E tem o que a gente encontra que é interessante, que a gente vai usar é esse aqui. Então, no fundo, frequência em ensino superior, pensa, os caras estão entre 18 e 20 anos, condicional em ter concluído o ensino médio. Então, aqui, realmente, em todos os casos, você acha um impacto independente do curso, independente da estratégia de grupo de controle, independente da cidade de onde você está falando. Tá? Tanto que o quê? A gente baseia nossa análise muito mais nesses resultados aqui do que nos anteriores. A gente tem parece ter algum efeito em empregabilidade,
carteira, não dá para muito saber bem, salário provavelmente não, frequenta escola não, mas ir para o ensino superior, dado que eu concluí o ensino médio, parece ser onde a coisa é mais robusta aqui. Tanto que a gente usa essa parte para fazer a nossa análise, a gente analisa esse como principal resultado e usa isso para fazer a nossa análise de retorno econômico. Então a gente usa o retorno econômico baseado só nessa parte final. Qual que é a nossa ideia aqui no retorno? O serviço do Campi Guarujá, né, fortalecimento de vínculo, gera um maior acesso ao ensino superior. Nessa hipótese que estimamos essa relação, tá? E aí, por hipótese, né, literatura, etc., maior acesso ao ensino superior gera maior escolaridade futura e vai gerar maiores salários futuros. Então essa é um pouco a ideia do que a gente vai tentar capturar de benefícios do projeto, né, dado que ele teve impacto. Aí, pronto. Como que a gente fez para calcular o benefício monetário, né? Bom, se tem um impacto causal do projeto, então significa que do total de jovens tratados com ensino médio completo e que estavam frequentando superior em 2013, no caso são 76 jovens, uma parte não estaria frequentando o projeto caso não tivesse passado pelo projeto, são os casos que foram impactados, né? Então o que eu peguei aqui? Por exemplo, nesse caso eu peguei esse 0,418 que vem lá da tabela anterior. Opa, aqui ó. Peguei a média zona de todos, podia ter feito com cada um deles separado. Peguei o 418 aqui, que seria o impacto, tá? Na amostra de cross-section. Mas pra gente ilustrar. Oi? Por que esse valor? Oi? Você tem 5 valores, né? Não, tô pegando esse aqui. Eu tô falando, você poderia fazer com cada um deles, você ver qual que seria o retorno econômico sobre os diferentes cenários aqui. Tá? Eu só pergunto assim, qual o critério de escolha desse especificamente? Não, é que eu peguei só um deles para ilustrar. Qualquer um. Porque assim, nota que no fundo aqui talvez não vai ter tanta diferença, que varia aqui de 38 a 42. 45, né? 45. Então talvez você pudesse pegar o menor e o maior, então eu vou fazer os dois cenários para mostrar uma alternativa que você tem também. Tá bom, né? Escolha. Sim, aqui é mais para o exercício, né? Para ilustrar a ideia de como que a gente montou o benefício, tá? Aí peguei o coeficiente, multipliquei e dá o número de jovens que foram beneficiados em termos de estarem frequentando o curso superior devido ao projeto, tá? Que é exatamente a magnitude do impacto vezes o número de jovens ali que estão frequentando o superior. Só que aí tudo bem, os caras estão frequentando o ensino superior. Só que o fato dele entrar no ensino superior não significa que ele necessariamente vai concluir o ensino superior. Existe uma taxa de evasão ao longo do ensino superior. Então a gente foi lá nos dados do Centro de Educação Superior para calcular essas taxas de evasão e distribuímos esses jovens ao longo dos anos de curso aqui, né? 32, 22, 12 e 12. Tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe, olha, o cara que cursou o primeiro ano e depois abandonou, e vai estar numa determinada idade, ele vai ter uma determinada escolaridade e vai ter um determinado rendimento médio no mercado de trabalho. Se ele ficou mais um ano, ele vai ter um rendimento médio diferente. E aqui sucessivamente. Então, para cada um desses casos aqui, a gente conseguiu montar trajetórias do que seriam os salários desses caras com diferentes níveis de escolaridade, para os caras que terminaram, né? Daqui até eles concluírem, eles estarem com 65 anos, tá? Que foi a hipótese que a gente fez de duração de benefício, né? Acho que eu fiz ao contrário em vez de subir desse. Então, o que a gente fez? Calculou o fluxo de rendimento dos jovens tratados, que em função do programa teriam maior escolaridade. E também calculamos o fluxo de rendimentos que os jovens teriam, caso não tivessem passado pelo programa. O que é isso? É só pegar os caras que tinham uma escolaridade final de 11 anos, que seja, o cara concluiu o ensino médio. Lembra que o nosso impacto está fazendo faculdade dado condicional de ter concluído o ensino médio. A diferença entre os dois fluxos é o valor presente, no valor presente é o benefício do projeto, tá? Quanto que aumentou o meu rendimento em função do CAMP. Tá? E admitimos que eles ficam até os 65 anos no mercado de trabalho, você pode fazer cenários alternativos aqui, né? Mas para ilustrar um pouco essa ideia da construção do fluxo, né? O que a gente pegou? Para montar o fluxo salarial, a gente usa os valores dos rendimentos mensais recebidos no emprego principal por idade de escolaridade da PNAD. E aí você vai projetando isso para cada um daqueles grupos, né?
Então, por exemplo, aqui, em 2010, eu vou pegar o valor total dos salários recebidos pelos tratados na ausência do tratamento, que é o que o grupo de controle recebe. Isso aqui é o valor médio que caras com 11 anos de estudo recebem, é 497,24. Eu coloquei o 3 aqui, se você colocar 24 não vai dar esse valor aqui, daí vocês vão falar que eu fiz a conta errada. Mas é só a questão do arredondamento. Então, esse valor que esses caras com esse perfil recebem, vezes 12 meses, vezes 32, que é o número de caras que estão no grupo de não beneficiados, né? Então, esse valor é o rendimento entre 16 e 18 anos para quem tem 10 anos de estudo na PNAD de 2013. O Brasil inteiro? Média? Aqui eu acho que é a média do Brasil inteiro. A gente não pegou das regiões, poderia ter pego, né? Para 2014, então só mostrar aqui no fluxo. Aí no fluxo de caixa, tá vendo? Ó, esse 190 mil que a gente acabou de calcular entra aqui, tá? Como seria o rendimento do contrafactual do grupo de controle na ausência do tratamento no ano de 2010. Aí eu vou mostrar como que a gente chegou nesse cara aqui, por exemplo, que é o quê? Qual seria o rendimento aqui do tratamento em 2014, quando eles vão ter 20 anos aqui, tá? Aí a diferença das duas colunas vai dar o benefício do projeto. O 2014, a gente fez da seguinte maneira, pegou 22 jovens que estavam frequentando o ensino superior, e a gente está assumindo que eles também estavam trabalhando e recebendo esse salário, mais 10 jovens que abandonaram o ensino superior e estavam recebendo esse salário, que a gente também viu na PNAD, nota que ele é até um pouco maior, tá? Faz essa conta vezes 12, que dá os 12 meses, e vai dar aquele valor lá que aparece 378.647,79. E assim a gente faz para todos os anos ali para... 12 anos de estudo, né? Oi? 12 anos de estudo. Não, 12 meses. Não, aqui são 12 meses, que é o salário mensal, tá? Porque aqui já aqui é sempre o salário mensal, tá? E o valor é do referente a quem está com 12 anos de estudo nesse caso. E aí você faz para todos os casos e você consegue montar aquele fluxo de caixa aqui do tratamento e do controle aqui, tá? E a diferença vai dar o benefício líquido do projeto, ok? Claro, tem uma série de hipóteses, novamente que a gente fala, vocês vão ter aula de retorno econômico, mas assim, é muito importante estar tudo explicitado, bem claro. O cara pode torcer o nariz, mas você não escondeu o jogo, né? Aí, posso apertar aqui, ficou tão pertinho, mas... Informações de custos. Isso também é uma coisa importante dos projetos, nem todo mundo tem informação de custos muito fácil, tá? Só fazer um parênteses, lá no caso do Pescar, eles têm uma estrutura fantástica, super legal, um monte de sistema para acompanhamento de aluno, um monte de coisa. Mas assim, a gente não tinha uma informação, por exemplo, de custos das diferentes unidades muito clara, tá? E muito uniformizada. Então só para dar um exemplo de como que é difícil muitas vezes trabalhar com essa questão de custo. Aqui no camp a coisa já estava um pouco mais estruturada, tinha essa questão dos custos discriminados aí. E a gente o que fez foi simplesmente calcular a TIR, né, a taxa interna de retorno, com esse nosso cenário contrafactual original, que dava uma TIR na casa de 8% ou 9%. Aqui no caso, a gente fala assim, olha, pode ser que o custo seja maior do que a gente observou, a gente não pegou todos os custos, então dá multiplica por 1,3 os custos, né? Cai um pouco a taxa de retorno. E aqui a gente montou um contrafactual alternativo, que eu não apresentei para vocês, porque a gente está assumindo aqui que o grupo de controle nunca vai para a faculdade, né? Ele para com 10 anos. E aqui a gente monta um contrafactual que a gente fala assim, olha, 20% desses caras em algum momento vai para a faculdade. Então também isso diminui um pouco a taxa de retorno e dá uma ideia assim, olha, a gente está fazendo um monte de suposições aqui, mas em nenhum caso, quer dizer, as taxas são relativamente razoáveis para um retorno do projeto, né? Dessa questão específica de você estar indo na faculdade, né? Então, claro, a gente tem uma questão da confiabilidade daquela estimativa de impacto, que a gente não pode esquecer. Isso é muito importante também, porque quando você chega aqui ou mostra um número desse para a ONG, nossa, eles esquecem tudo que você acabou de falar, né? Que tem aquele monte de limitação, que as estimativas são complicadas, aí o cara vê o livro, nossa, ele fica super feliz, mas tem que levar em consideração que essa avaliação ela tem muito mais fragilidade, que a gente deixou explícita, do que uma que, por exemplo, vai ter uma aleatorização, como a gente está fazendo lá da Liga, né? Aí um resumo do camp é isso, né?
resultados positivos para a inserção no mercado de trabalho e no ensino superior, né? Valores bastante razoáveis na avaliação de retorno econômico para TIR. E sempre lembrando, por isso que a gente coloca aqui, isso aqui a gente mostrou para eles também, né? Mostrou, ó, resumo, mas, né, tem essa hipótese-chave que ela é bastante forte para esses resultados serem válidos, né? Então, eu acho, gente, que... só as dificuldades e coisas boas. A gente já acaba, vamos almoçar. Problema de seleção de informação, só tinha informação para os selecionados, né? Apesar de, no caso ali, parecia, eles não tinham mesmo as informações, não tinha excesso de demanda, mas não tinham as informações. Nessa busca que eles fizeram dos alunos, que eu falei que foi a própria equipe do campo que fez, dos 245 eles só conseguiram encontrar 145. Tá? Então o que a gente teve que fazer? Pegar desses 145 que foram encontrados e comparar com os não encontrados. A gente fez alguns testes de diferença de média das variáveis das fichas de inscrição para ver se tinham algumas diferenças sistemáticas entre os grupos. A gente não achou. A importância de ter um controle mais próximo da coleta de dados, né? Então, quando a gente começou a fazer essa avaliação, a gente não fez a supervisão dessa coleta deles. A gente chegou num período imediatamente posterior. Então a gente começou a perguntar uma série de coisas para eles e eles não lembravam, mas que não tinham feito uma memória desse processo, né? Então, enfatizando a importância da coleta de informação, né? O que tem de boas ideias? Aquela questão de usar alguma criatividade para superar a falta de informações e usar as bases secundárias. Tá? O que a gente usou aqui? A gente usou PME, a gente usou Censo, a gente usou PNAD, a gente usou Ciência da Educação Superior. Né? Então, isso que é o duro, né? Você tem muito mais trabalho, tem um monte de bases que você tem que abrir, e o resultado sempre você fala, né? De jeito. Mas deu muito mais trabalho, né? Tem um monte de bases que tem que abrir. Mas também trabalhando com diferentes grupos de controle para tentar dar alguma robustez aí, né?